aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Covil do Vitão. E hoje o nosso assunto é sobre números que estão em outro conjunto que a gente ainda não conhece direito. Nós vamos falar de números racionais, então vamos lá. Você fala de números racionais quando você quer ver, na verdade, a respeito de frações e de números decimais. Ou seja, todo número racional, antes de mais nada, você vai pensar em frações e números decimais, aqueles números com vírgula, certo? É importante dizer também que os números racionais, eles não são apenas esses dois tipos de números. Pelo contrário, nós já estudamos números naturais e números inteiros, certo? Então, isso quer dizer que todos os números positivos, o zero e todos os números negativos também são números racionais. Por quê? Porque se você parar para pensar, você consegue transformá-los em fração. Como? É só você pegar o número e você dividir ele por 1. Lembra? Todo número, seja ele inteiro ou não, você consegue dividir ele por 1. 1 é o divisor universal. Então, querendo ou não, você precisa lembrar disso para saber que, por exemplo, o número 10, ele é um número natural, porque ele é positivo. Só que ele também é um número inteiro, porque ele faz parte do conjunto dos números positivos, zero e negativos também. E ele passa a ser também um número racional. Porque se você pegar esse 10 e você dividir ele por 1, você consegue achar uma fração. Você torna ele uma fração, certo? Então, vamos ver melhor sobre mais algumas coisas sobre esse novo conjunto que a gente vai estudar a partir de agora. Vai lá! Muito bem. Então, a respeito dos números racionais, a gente precisa lembrar de 3 coisinhas. A primeira delas, vamos falar sobre a representação. Então, nos números racionais, nós temos que lembrar que nós temos que representar em frações ou números decimais. Então, por exemplo, o menos 3. O menos 3 pode ser escrito através de uma fração. Se você dividir esse menos 3 por 1, já que 1 é o divisor universal, você consegue achar uma fração, menos 3 sobre 1. Da mesma forma, eu consigo achar frações equivalentes, ou seja, esse menos 3 ele pode virar menos 3 sobre 1, mas se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por um mesmo número, que no caso é o 2, eu vou achar que menos 3 sobre 1 pode virar menos 6 sobre 2. Se você fizer essa divisão, menos 6 sobre 2 vai continuar em menos 3, o seu resultado final. Então, você não mudou nada. Da mesma forma, você consegue entender que menos 12 quartos também é uma fração equivalente a menos 3. Por quê? Porque se eu dividir menos 12 por 4, o resultado final é menos 3. Outro exemplo, 3,8. Eu posso transformar ele numa fração. Por quê? Esse 3,8, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a vírgula dele. Esse 3,8 passa a ser 38. E eu vou dividir por 1, ou seja, eu continuo fazendo que nem no exemplo de cima, só que esse 1 vai estar acompanhado de um número de zeros. Como assim? Olha só. No 3,8, quantas casas decimais ele tinha? Ele tinha uma casa decimal, que era ocupada pelo 8. Como eu tirei a vírgula, eu preciso colocar embaixo o número de zeros que eu tinha em casas decimais. No caso, eu coloquei um zero, é o 10, certo? Fazendo essa simplificação, eu vou pegar o 38 e o 10 e vou dividir por um mesmo número, para achar uma fração equivalente. No caso, se eu dividir tanto 38 quanto 10 por 2, eu vou achar 19 quintos, que é uma fração que a gente considera irredutível. Se eu pegar o 19 e dividir por 5, eu vou voltar no 3,8. Atenção, a dízima periódica é um número racional. Vitor, o que é uma dízima periódica? É aquele número que vai tender ao infinito. Só que, cuidado, dízima periódica, você não pode esquecer que você vai ter repetição. O que é a repetição? Percebam que nesse exemplo que eu coloquei aí do lado, tá 0,55555.
até o infinito. O que é que está repetindo? O número 5, certo? Depois do zero. Então, como a gente transforma isso em fração? Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Qual é o número que está repetindo? É o 5. Ele que está repetindo. 5, 5, 5, 5, 5 e vai para o infinito. Você vai dividir ele por 9. 5 é uma unidade, então você vai dividir apenas por 9, tá? Mas se tivesse um número em cima com unidade e dezena, embaixo precisaria ter também unidade e dezena, certo? Então, se fosse, por exemplo, 54, 54 em cima, eu teria que dividir por 99 embaixo. Perceba que embaixo você vai dividir por 9, 99, 999 e assim por diante, tá? Ao dividir por 9, 99, 999, você vai obter uma dízima periódica. Vamos falar agora sobre a segunda coisa, os conjuntos. O símbolo do conjunto dos números racionais é um Q com um tracinho no meio dele, certo? A gente tinha, antes de mais nada, o conjunto dos números naturais, que eram só os números positivos e o zero. Você passou a ter os números inteiros, que era o conjunto que a gente chamava de conjunto Z, que tinha todos os números naturais, ou seja, os números positivos e o zero, mas agora você também tinha os negativos. Só que agora nos números racionais, a gente engloba um número muito maior de números, um valor, né? Por quê? Porque eu tenho todos os números naturais, todos os números inteiros, e agora eu tenho também todas as frações e todos os números decimais, certo? Vamos lembrar de umas coisinhas aqui, ó. A questão do símbolo, ele pode vir, por exemplo, com um asterisco. Ou seja, você vai considerar todos os números menos o zero. E não é o 10, por exemplo, que tem um zero. Não, é o número zero, é o valor nulo, certo? Você também pode encontrar esse conjunto dos números racionais, esse símbolo do conjunto dos números racionais, com um sinalzinho de mais ou um de menos. Você vai simplesmente pensar o seguinte, se tiver com um sinalzinho de mais, você quer apenas os números positivos. Ou seja, frações positivas, números inteiros positivos, números decimais positivos, certo? Ou se você tiver um sinalzinho de menos, você vai considerar todos os números negativos, certo? Essa é a ideia. Se você tiver os dois símbolos, você simplesmente exclui o zero e considera só os positivos ou negativos. Agora vem a coisa mais importante, então prestem bastante atenção. Números racionais. Representação na reta numérica. Então nós temos uma reta numérica aqui e nós temos 3 exemplos. Vamos lá, vamos ver o primeiro aqui, ó. O primeiro exemplo é 1/4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar em primeiro lugar e dividir o 1 por 4. Como assim? É o numerador dividido pelo denominador da sua fração, certo? 1 dividido por 4. Se você fizer essa conta, que já foi vista em anos anteriores, você vai ver que o resultado vai dar 0,25. Então, este 0,25, você simplesmente vai ver que a parte inteira dele é zero. Então, obrigatoriamente vai estar nos números positivos, né? Porque não tem sinal de negativo, óbvio. Mas você vai ver que se é 0,25, o seu resultado, você vai marcar ele entre o 0 e o 1. Como que eu vou marcar? 0,25, pessoal, são aquelas, vamos dizer assim, aqueles valores-chave, aqueles valores notáveis. Ou seja, você está pegando um inteiro e você está dividindo em 4 partes. Então, isso quer dizer que a gente tem esse 1/4, essa nossa fração 1/4 ou 0,25, exatamente no primeiro risquinho que você divide esse espaço de 0 a 1 em 4 partes. Vamos pensar em outro exemplo aqui. Exemplo número 2. Nós temos o menos 1,2. Então, pera lá, se ele já é negativo, obrigatoriamente, você vai saber que ele vai estar à esquerda do zero. Então, vamos lá. A gente tem que pensar que menos 1,2, ele é menos 1,0, ou seja, menos 1 inteiro, mais menos 0,2. Ou seja,
Eu vou caminhar até o menos 1, certo? Menos 1 inteiro, no caso. E aí, eu vou caminhar mais 0,2 negativo. Isso quer dizer que, se você perceber, você tem isso daqui, ó. A sua marcação de menos 1,2, você tem na primeira repartição, sendo que o espaço de menos 1 a menos 2 foi dividido em 5 partes. Nossa, mas por quê? Porque a gente tem que lembrar que 0,2 é 1/5 de um inteiro. Nossa, Vitor, como é que eu vou lembrar disso? 0,2, você simplesmente vai fazer o seguinte, você pode transformá-lo em uma fração. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, 2 sobre 10. Você simplifica, vai dar 1/5, tá? Isso quer dizer que você vai andar até o menos 1 inteiro e você vai andar mais 1/5, certo? Então, essa é a ideia. Vamos lá. Você tem aqui menos 7/2. A primeira coisa que você vai lembrar é que você vai dividir o numerador pelo denominador. Não tem problema que você tenha um sinal negativo. A ideia é sempre a mesma. Divide menos 7 por 2. Vai dar menos 3,5. Então, você já sabe que o seu resultado vai ser negativo. Então, o que é que a gente tem? A gente caminha até o menos 3 e nós caminhamos, além desse menos 3, nós caminhamos menos meio, certo? Já que é menos 3,5. No caso, veja, eu tinha aqui até o menos 3 na minha reta numérica. Precisei marcar um menos 4. Tem problema? Claro que não, não tem problema. Então, você percebe que o menos 7/2, ele está exatamente no meio do caminho entre o menos 3 e o menos 4. Já que o resultado de menos 7/2, se a gente fizer essa divisão, vai dar menos 3,5. É exatamente isso, certo? Eu falei um pouquinho rápido dessa vez, mas ainda assim, se vocês precisarem, voltem o vídeo, revejam, e a ideia vai ser sempre a mesma. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham pegado a ideia dessa teoria, e agora é hora de fazer exercício. Então, vamos botar a cachola para poder funcionar um pouquinho, ok? Precisando, assistam o vídeo de novo, ou ainda, hora de esclarecer dúvidas também. Vocês podem deixar mensagem para a gente poder se comunicar, ok? Tudo de bom, pessoal. Até mais. Valeu!